Nesta série de vídeos da Mundo Escrito, temos Rubens Marchionni, autor do livro Escrita Criativa, respondendo perguntas de escritores profissionais de diversos lugares do Brasil. Confira! Uma sensação que é muito recorrente em meu processo criativo, principalmente quando se trata de uma obra com extensão maior, como um romance, primeiro surge uma ideia inicial e depois eu vou tendo outras ideias complementares e a sensação é de um encaixe, de um fechamento de uma gestalt, como se eu estivesse me aproximando de uma ideia, de um conceito anterior, né? Como se fosse algo que eu não tivesse criado, né? E isso me faz lembrar muito uma frase do Ezra Pound, né? Que o artista é a antena da raça. Então, diante dessas considerações, né? Até que ponto nós criamos algo? Será que nós não apenas captamos? Qual a sua opinião, Rubens? Oi, Fábio, você me pergunta se eu acredito que o escritor é uma espécie de antena do universo, como já teria sido dito por alguns escritores. Eu acredito que sim, eu não tenho muita dúvida a respeito disso. Agora, tem uma questão muito séria nesse negócio. Se ele se joga, e eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas se ele se joga no processo de criação, de tirar conteúdo do nada, aí ele se torna, assim, um canal aberto para o universo, para que o universo se manifeste a partir do trabalho de criação que ele faz. Mas só no caso dele se abrir para que o universo, vamos fazer essa figura para facilitar o entendimento, o universo mande a mensagem dele, o cérebro aberto capta essa mensagem, transforma em texto e ele entrega para o leitor. Aí sim ele faz um trabalho de radar do universo. Agora, se ele controlar muito o processo, se ele tentar ficar muito senhor do processo, ele segurar a torneira, ele decidir que as coisas vão ter o jeito dele, daquela pessoa exclusivamente, e não do universo, porque ele não quer ficar a serviço do universo. Ele se considera a parte mais importante. O mais provável é que nós vamos ter um trabalho literário pobre, porque não vai ser o trabalho do universo, vai ser o trabalho de uma pessoa dentro de todo o universo. Então, se ele fizer essa parte, que não é fácil, ele consegue, ele vai ser sim esse canal entre o universo e o ser humano. Mas só se ele abrir, senão não. O José Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, ele, num livro que eu li recentemente, faz uma pergunta intrigante. Ele se pergunta, onde é que está o conhecimento? Será que é alguma coisa que eu estou sentado aqui, ou eu estou passando por algum lugar, e esse conhecimento está no universo? Lembra que eu falei agora do escritor sendo um canal do universo? E esse conhecimento está no universo e ele entra na minha cabeça? Uma coisa que lembra o pensamento de Platão, né?
quando Platão diz que quando eu vejo um cavalo aqui na Terra, eu estou vendo um cavalo. Eu não estou vendo o cavalo que está no mundo das ideias, portanto, no mundo ideal. O conhecimento chegaria à nossa mente meio dessa maneira, existe o cavalo e a gente capta aqui o que é um cavalo. Eu capto aqui uma centelha, uma fagulha do que é o conhecimento e ele vai para o meu cérebro. E aí então isso se transforma em literatura que é distribuída para o mundo e o mundo se torna mais rico porque eu aceitei me colocar a serviço dele, pegando alguma coisa que nem todos conseguem pegar e entregando para ele. Eu estou a serviço, portanto, da humanidade. E aí acontece uma coisa interessante, que quando as pessoas leem o texto escrito nessa perspectiva, elas não só se identificam, mas elas se sentem encantadas, porque existe algo de mais profundo do que aquele mundinho de todo dia, né? De pagar conta, de trabalhar, de encarar o trânsito, de tudo isso que a gente faz no dia a dia e que fica muito pobrezinho. Falando de antena, quando o engenheiro vai construir uma ponte, eu espero que ele, por favor, considere algumas coisas. 2 mais 2 dá 4. A metade de 8 é 4. Engenheiro, por favor, não brinca com esse negócio, você vai matar muita gente. Engenheiro. Agora, quando você fala em trabalhar com literatura, você está falando de arte. O artista é aquela pessoa que capta o universo e traz para você. Ele é a antena do universo. Ele vai buscar o que o universo tem para você. Para o engenheiro qual é, no singular, a metade de 8. E a metade de 8 sempre vai ser 4. O artista, a pessoa que escreve, que trabalha com as palavras, que faz mosaico com as palavras, ela muda a pergunta. Ela pergunta quais são as metades de 8, porque ele não quer a resposta convencional. Ele quer saber quais são as possibilidades que ele tem para uma mesma pergunta, para oferecer para as pessoas aquilo que, de repente, todo mundo viu, mas ninguém enxergou. Então, como eu já falei aqui numa outra situação, uma das metades de 8 é oi, outra possibilidade é M, é W, é TO, Isso tudo é metade de 8. Você vai descobrindo, é 0. O artista quer descobrir as metades, as possibilidades, porque é por aí que ele vai se transformar nessa antena que vai levar uma emoção, um conhecimento para o público. Eu sempre falo, eu dou aula de escrita criativa e não existe contrato. Mas se existisse um contrato, ele teria uma cláusula que diria mais ou menos o seguinte: se o treinando não aceitar entrar no jogo de experimentar, eu automaticamente me sinto desobrigado de prosseguir o trabalho e de esperar qualquer resultado. Porque isso é absolutamente fundamental. Se você tem alguém que quer aprender a escrever, mas se tranca, dizendo que a metade de 8 só pode ser 4, essa pessoa não vai escrever. Do engenheiro, não. Mas do artista, eu quero
a porra louquice. Eu quero a viagem na maionese. Eu quero aquilo que ninguém disse de um jeito diferente. Porque isso é fazer literatura. Depois, quando ele tiver a primeira versão pronta, ele volta a reler. Se ele sentir que carregou um pouco mais aqui, um pouco mais ali, que não é bem desse jeito, ele tem a possibilidade de arrumar. Um critério para se olhar a criatividade é: ela sempre deve estar em cima da adequação. Eu pular do 10º andar do prédio onde eu moro é diferente, mas não é adequado. Eu não devo pular. Tem que ser adequado. Agora, depois da primeira versão do trabalho feita, se ele achar que exagerou um pouco, que para aquele público não está bom, que não deve ser dessa maneira, qualquer coisa assim, ele tira os excessos. Mas ele não vai tirar o excesso daquilo que ele ainda não tem. Ele precisa primeiro começar a fazer esse trabalho. Um outro motivo porque eu acredito que o escritor é uma espécie de antena. Eu vejo no meu trabalho, eu tenho uma coluna semanal, por exemplo, escrevo num blog da editora, e chega uma hora que você não sabe muito bem o que vai escrever, não é sempre que você tem uma ideia pronta. E aí eu faço uma coisa que me faz pensar nisso, do universo trabalhando em parceria comigo. Eu pego um papel e escrevo uma palavra. Rubens, qual palavra? Qualquer palavra da língua portuguesa. Primeiro, olha que maravilha. Qual é a outra atividade disponível em que você tem um número tão grande de matéria-prima à sua disposição para trabalhar? Nenhuma. Escrevo qualquer palavra, ponto. E eu fico olhando para ela. E ela automaticamente, isso me parece meio mágico, isso me parece meio o universo dizendo, é por aí que a gente vai então? E eu dizendo para ele, sim, o universo é por essa palavra que a gente vai. E ele fala, então vamos. É meio como se fosse o Waze dizendo, né? Então vamos começar a viagem. E aí, a minha cabeça, que está ligada então ao universo, puxa uma segunda palavra. Ou puxa uma frase, e essa frase puxa uma terceira. E essa terceira puxa uma outra. E eu não interrompo o processo. Eu não interrompo. Para quê? Para não interromper o fluxo das ideias e não perder, não deixar o barro endurecer no meio do caminho e depois eu ter que jogar fora e começar do zero. Eu deixo para que a coisa vá até o final. Depois, se eu não gostar de nada, eu jogo fora e começo de novo. Mas geralmente eu gosto. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa que está inteira. E eu estou feliz porque consegui fazer uma primeira versão do meu trabalho, do artigo que eu preciso escrever. Eu acho que isso tem algo dessa antena que a gente que a gente funciona. Escrever a primeira palavra e deixar um pouco o universo ir conduzindo o processo. Não dizer assim, tá, quem conduz sou eu, não. Eu faço também uma parte, mas deixa o universo conduzir isso, vamos ver o que vai acontecer. E sempre acontece uma coisa muito boa. Uma outra experiência, e sempre que eu dou aula de escrita criativa, eu insisto nisso, eu falo para os treinandos o seguinte. E esse é um desafio, porque eu chamo de rito de passagem para virar escritor. Se conseguir fazer isso, esse é um sinal de que está virando escritor. Que é,
Tudo bem, você escreveu lá a primeira palavra, a primeira frase. Escreva muito rapidamente, sem interromper, em hipótese nenhuma. Tá, mas Rubens, se uma abelha sentar na minha mão e me picar, inclua a abelha no seu texto, mas não pare. Você precisa dar a impressão de que foi tomado por um espírito. Você não tem mais controle sobre você, você foi tomado pelo universo. E ele emprestou a sua mão para fazer um trabalho. E você emprestou a sua mão para ele fazer esse trabalho. Aí no final das contas, como você não quebrou o fluxo, como você não impediu o ato sexual de chegar até o final, escrever é fazer sexo com as palavras, você vai ter um texto. Daí para frente, a coisa fica simples. Na hora de escrever, você escreveu como artista. Aceitou o papel de artista. Agora, você vai ler o seu texto como juiz, para ver se ele está adequado à finalidade a que se propõe. Só que aí você tem um texto ditado pelo universo e que você aceitou receber e fazer o papel de intermediário. E por fim, isso você não sabe o efeito que faz. Leia o seu texto como um maestro, como um cara que tem o ouvido muito afinado. Presta atenção na sonoridade da palavra. Tem palavra que tem uma sonoridade ruim, que não está legal onde ela está. Tem frase muito longa. Geralmente você pode pegar uma vírgula, transformar em ponto final e começar uma outra frase. Tem várias coisas que você vai percebendo no texto que na leitura em voz alta você consegue perceber. Coisas que você não perceberia numa leitura silenciosa. Então, eu acho que escrever é uma coisa muito simples. Eu quis dar esses dois exemplos, de escrever a primeira palavra e de escrever como quem foi possuído por um espírito, porque essas coisas são decisivas. E as outras que têm a ver com os papéis. O artista, porra louquice. Juiz, adequação. Maestro, sonoridade. Um ótimo canal. É isso. Não perca na próxima semana. E agora, falando um pouco do nosso momento, né? A pergunta que fica nesse momento de pandemia, de coronavírus, de quarentena, num mundo tão triste que a gente está vivendo, com tantas mortes, né? O que você acha que vai acontecer com a literatura nesse momento de quarentena? Você acha que vão sair bons textos a partir daí? Ou a literatura não vai conseguir se igualar a tamanha dor, a tamanha distopia? O que você acha?